Irmãos, o texto que nós demos início na semana passada, falando sobre a viagem do apóstolo Paulo, que ele é enviado depois de ser preso, estava em Cesareia, e foi enviado por via marítima. A partir do verso 9, nós vamos ver os perigos que eles passam durante esse período, a viagem. Encontraram ventos contrários, e isso dificultou muito a viagem deles. De fato, nós, quando olhamos para esse relato, essa narrativa aqui, nós podemos parar e pensar e ver que daqui pode fazer um filme de aventura. As dificuldades encontradas em todo esse processo e aquilo que nós podemos aprender, inclusive definitivamente, através das circunstâncias e do exemplo de outras pessoas. Aquilo que outros passam servem também como nossa própria instrução. Aquilo que outros passam nos ensinam, e nós devemos sempre estar abertos para ouvirmos conselhos, estarmos atentos à própria experiência de outras pessoas e estar abertos para aprender e sermos ensinados por Deus. Esse texto também, há muitos teólogos e muitos estudiosos da Bíblia, veem nessa passagem uma analogia com a própria vida, a vida cristã ou a vida de uma forma geral. Porque todos nós, em algum grau, maior ou menor, passamos por tempestades, passamos por momentos difíceis da nossa vida. E uma coisa que nós podemos aprender desse texto, e vimos que eles estão no navio, e esse navio encontra, em primeiro lugar, aqueles ventos contrários, fazendo com que a viagem fosse muito demorada. Quando era para estar em determinado lugar, ainda estavam muito atrás, e por isso a viagem se tornava cada vez mais perigosa, porque era o tempo em que um pouco mais adiante, o mar se fechava para a navegação, porque se tornava impraticável devido ao perigo, aos ventos, tufões, maremotos. Então era muito arriscado. E as pessoas de fato não saíam, não faziam viagem naquela época do inverno. Eles então deveriam esperar. A partir de novembro já não se praticava mais a navegação, né? De novembro até fevereiro, início do mês de março, já não se fazia mais navegação, só depois do inverno passado, no hemisfério norte, e aí que eles começariam novamente a retomar as viagens. E nós vemos aqui que a partir do verso 13, nos diz que eles sempre encontraram ventos contrários. Mas, voltando, as tempestades, as aflições, elas são comuns, devemos aprender a todos. É algo que o texto tem a nos ensinar. Não somente Paulo, não somente Aristarco, não somente Lucas e talvez, provavelmente, outras pessoas que se converteram pela pregação do apóstolo Paulo, a pregação do Evangelho, por meio do apóstolo Paulo. Sabemos que o apóstolo Paulo não perdia oportunidades. Ele era alguém que surgia a oportunidade e estava pregando o Evangelho. Ele era daquele que estava na prisão e os soldados estavam ao seu lado e ele pregava o Evangelho. De maneira que ele vai dizer, muitos da casa de César se converteram a Cristo, haviam se convertido. Os soldados romanos que estavam ali vigiando o apóstolo Paulo. E como havia aquele rodízio, aquela escala de soldados que o guardavam quando ele estava em Roma, muitos se converteram. E não é de estranhar de que o apóstolo Paulo, confinado, por assim dizer, num navio com 276 pessoas, que ele estaria com a boca fechada. Certamente, ele mesmo, como nós acabamos de ler, Romanos capítulo 10, que como ouvirão se não há quem pregue? Ele está dizendo, como ouvirão?
E ele sabia disso. E ele sabia que as pessoas só poderão dar ouvidos, só poderão crer, só poderão aceitar a Cristo, só poderão se render aos pés de Cristo, se forem expostos ao Evangelho, se for anunciado o Evangelho. E certamente ali, naquele período todo, desde que saiu lá do porto inicial, pegando aqueles ventos contrários, aquele tempo, e até agora, certamente ele havia pregado e talvez muitos outros haviam se convertido a Cristo. Portanto, nós vamos perceber que no navio não estava lá somente Paulo, Aristarco, Lucas e outros que porventura haviam se convertido, mas estavam lá pagãos. Estavam lá também, quem sabe, ateus, pessoas que não criam em nenhum Deus. Todos, na nossa peregrinação, passamos por momentos de dificuldades. E isso para entendermos que o cristão também não está colocado numa redoma protetiva, de maneira que ele não passa por lutas e não passa por dificuldades. O crente passa por dificuldades. Na verdade, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz lá em João, se os irmãos puderem abrir no capítulo 16, no verso 33, ele vai dizer, João 16, 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição. No mundo nós passamos, meus irmãos, por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E no verso 32 ele vai dizer, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Eu vou ficar só. Mas ele conclui dizendo, contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Ele tem a plena convicção que naquele momento de maior angústia da alma do Messias, que ele haveria de levar sobre si os nossos pecados, onde os seus discípulos o abandonariam, mas, no entanto, ele não estaria só, o Pai estaria com ele. E ele faz uma promessa para nós como cristãos, quando ele nos diz em Mateus capítulo 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca prometeu que nós não passaríamos por lutas e dificuldades. Ele nunca nos prometeu que na nossa jornada não teria tempestades, tribulações, mas uma coisa ele prometeu, e isto é verdadeiro, e ele cumpre, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, olhando para o nosso texto, capítulo 27, podemos formar no nosso imaginário essas situações todas que eles estão passando. Como, então, aquela navegação difícil, precária daqueles tempos, e encontrando ventos fortíssimos, ventos contrários, e o navio parece que não sai do lugar, vai avançando tão lentamente, e isso faz com que o tempo vai correndo, o tempo vai passando, e o tempo das tempestades, e o tempo inapropriado para a navegação, já está chegando, e chega até um determinado momento no qual o apóstolo Paulo, já depois de todas as dificuldades, e acostumado ao mar, não por ser marinheiro, é óbvio, mas as suas viagens, li um texto na semana passada que diz que 3 vezes ele já havia passado por naufrágio. Ele já estava acostumado a passar por naufrágios, inclusive. Esse aqui é o 4º naufrágio, porque quando ele escreve aos Coríntios, ele está escrevendo antes desse fato aqui. Ou seja, aqui é a 4ª vez, pelo menos, que Paulo vai passar por um naufrágio. E ele dá conselhos quando chega em determinado porto, só que era inapropriado para passar lá 276 pessoas, quase 300 pessoas, e não havia talvez estrutura. E então eles consideraram o capitão do navio, o dono do navio, o próprio
centurião, Júlio, e agora, vamos ou não vamos? E então, como disseram, vamos, tem um porto mais adiante, distam 64 quilômetros, acho que dá para a gente chegar lá, e a gente passa o inverno lá, é mais tranquilo, lá tem mais estrutura para essa turma toda. Só que Paulo diz, olha, não vai dar, não vamos arriscar. Mas eles ouviram mais o capitão do navio, ouviram mais lá o dono do próprio navio, provavelmente, e então houve uma certa calmaria de um vento sul. Disseram, olha, o vento melhorou, a situação está melhorando, vamos navegar. Quando começaram a navegar, não passando muito tempo, veio um tufão e assim eles passaram maus bocados. A situação foi tão difícil que eles estavam desesperados da própria vida. Já estavam desistindo, já não havia mais esperança, como nos diz no verso 26. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol e nem estrela. O tempo completamente fechado. Imaginemos aquelas ondas, imaginemos aqueles ventos soprando, o navio rangendo. Será que suporta? Lembrando que não eram navios feitos de estrutura de ferro, como nós encontramos hoje, mas eram aqueles navios feitos de madeira. Suportará tamanha pressão e ventos e ondas? Será que não pode naufragar? Certamente poderia, e eles já estavam realmente sem ver o sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Chegaram ao ponto de dizer, estamos perdidos, não há mais esperança. Nós vamos naufragar, estamos sem rumo, não sabemos nem para onde estamos, e nós não temos esperança. Nós já estávamos considerados como homens mortos, como homens que não tinham o que fazer e que não havia mais esperança para eles. Então nós percebemos que chega a esse ponto a situação em que eles se encontravam. E certamente faz um paralelo com as nossas vidas, que muitas vezes os ventos, os rijos, as dificuldades, as tempestades, as tribulações são de tal ordem que nós dizemos, não tem mais o que fazer, não há mais esperança, não há mais nada. Mas nós vamos perceber aqui que, havendo todos estado muito tempo sem comer, inclusive enfraquecidos, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, lá onde eles estavam, naquele porto seguro. Certamente não havia tantas condições para invernar ali, tantas pessoas, mas pelo menos estavam em segurança. Mas eles não deram ouvidos para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Paulo não é daqueles, viu só, eu avisei, agora não há o que fazer. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele relata a situação, faz lembrados do aviso que ele havia dado, mas agora ele está dizendo, não no sentido, viu só, eu avisei, bem feito agora para vocês. Mas não, o sentido é, lembrem, eu havia avisado, eu estava certo. Agora, deixe-me falar novamente. Ouçam a minha voz. Atentem para aquilo que eu vou falar. Eu não estava errado na primeira vez e também não estou errado agora. E ele continua dizendo, senhores, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Primeiro, recobre o ânimo, porque sem ânimo nós não fazemos absolutamente nada. Nós estamos desanimados, não podemos ter um ponto de convergência, um ponto de mudança, se estamos desanimados. A situação pode estar difícil, mas enquanto estivermos desanimados, cabisbaixo, não dá, é claro que não vai dar. Mas a partir do momento que, embora as situações se configurem de uma maneira trágica, difícil, mas se eu digo, não, vamos lá, vamos ver
o que nos pode dar esperança a alguma solução, buscar soluções, buscar coisas para fazer e não se entregar. Vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Ele já anuncia que o navio vai ser perda total, mas nenhuma alma daqueles que ali estão se perderá. E ele vai dizer em que ele fundamenta esta afirmação dele, porque ele diz: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, não tenha medo, Paulo. Incrível, aqueles que estão em Deus, eles não têm temor. Certamente o apóstolo Paulo não estava temeroso pela sua vida, mas há um conselho que sempre Deus nos dá: não temas. Não temas, porque nós confiamos num Deus todo-poderoso. Não há uma lógica de nós vivemos atemorizados com as coisas, com as circunstâncias, com as pessoas, se nós temos um Deus do nosso lado, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, o Deus soberano. Não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus foi gracioso com aqueles homens por causa do apóstolo Paulo. Como disse, talvez muitos ali já haviam abraçado a fé, mas Deus está sendo gracioso. E nós lembramos que Deus muitas vezes se faz gracioso para com muitos por causa dos filhos de Deus. O que são os avivamentos? O que acontecia na Inglaterra, no país de Gales? A imoralidade, os vícios, tantas coisas, crescente. E a igreja começa a orar, e Deus concede um gracioso e poderoso avivamento, de maneira que a própria sociedade é transformada. Não somente a igreja, mas a própria sociedade. Nós conhecemos muito bem na história a Revolução Francesa. Quantas cabeças não rolaram? Até o próprio inventor da guilhotina foi guilhotinado, para imaginar a situação, como aconteceu na Revolução Francesa. E todos os historiadores, muitos historiadores, bons historiadores, dizem que a única coisa que fez com que a Inglaterra não tivesse uma revolução, à semelhança da França, foi um avivamento espiritual. Foi intervenção de Deus. Deus agindo na igreja mudou a sociedade. E às vezes então nós vemos Deus intervindo na sociedade por causa de cristãos. Quantos foram preservados com vida por causa de José, lá no Egito? E ele diz: para isso Deus me levantou, para preservar com vida, não somente o povo de Israel, mas também o próprio povo egípcio. E outros povos que vinham lá buscar comida. Como Deus tem usado pessoas nesse sentido. Então, Deus, por sua graça, lembrando, favor imerecido. O que eles merecem ser preservados? Qual é o mérito que tem? Nenhum. Não há mérito. No entanto, é graça. A nossa própria existência aqui é graça. Ninguém pode dizer: eu estou vivo porque eu mereço. Eu estou vivo porque eu sou isso, eu sou aquilo. Meus irmãos, a vida, a respiração, tudo mais procede do Senhor. Nada nós temos que do alto não tenhamos recebido primeiro. Tudo é graça, tudo é graça. Não existe nada que podemos dizer: Deus, o Senhor é obrigado a fazer isso para mim, porque eu sou assim, ou eu fiz isso, ou eu dei isto. Absolutamente, meus irmãos. Por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. E ele continua dizendo: portanto, senhores, tende agora bom ânimo, pois eu confio em Deus. Eu confio em Deus,
que sucederá do modo por que me foi dito. Eu creio. A fé se fundamenta não nas minhas experiências, não naquilo que eu acho ou aquilo que eu quero. A fé verdadeira se fundamenta naquilo que Deus diz. Isto é fé verdadeira. Uma fé falsa é aquilo que eu digo, se fundamenta no meu desejo, por exemplo. Quantas pessoas nós não vemos dizendo, tem um parente doente, ele diz, eu creio que ele vai ficar bom, eu creio que vai sair daquela UTI, eu creio. Um dia, 2 dias depois a pessoa morre. Fé é um firme fundamento. Fé é uma firme convicção. Fé não é um achismo. Fé não se fundamenta no meu desejo. O que eu desejo? Desejo que todo mundo melhore. A fé se fundamenta no firme fundamento da palavra de Deus. E Deus aqui falou com Paulo. Todos serão preservados, e eu creio nisto. Eu creio. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. É necessário irmos para uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, verso 27, 14ª noite, 2 semanas, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Ou seja, como é que eles sabiam que estavam chegando perto da terra? É que eles lançavam um prumo, uma corda, e iam medindo. Primeiro tinha 20 braças, lançam segunda vez 15 braças. Isso quer dizer que está ficando mais raso. E provavelmente, embora sendo meia-noite, eles escutavam o som da água batendo nas rochas. Só que é meia-noite, você não sabe para onde está indo. Pode estar indo para os rochedos, pode estar indo para um lugar onde o navio vai bater e vai se destroçar completamente, e as pessoas vão ficar presas naquelas ondas que vai e vem, e à meia-noite não saber nem para onde, para que direção ir, e poder assim acabar com tudo. E nos diz aqui, passando por um pouco, eles então estavam acompanhando. Paulo havia dito, mas eles estavam fazendo as suas ações marítimas ali. Mas no verso 29, nos diz, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras. E aí, novamente, estavam verificando, estavam supervisionando, vendo que estava se aproximando da terra, ouvindo o barulho, à meia-noite, que havia som do mar quebrando nas rochas. Eles então lançam as âncoras para que o navio fique ali, estagnado, parado, e não corra o risco de ser destroçado nas rochas. Mas nos diz aqui, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Lembrando, não é somente, eles estão aqui no meio de uma tempestade. Imagine aquelas ondas, aqueles marinheiros acostumados com o mar, já desesperados, eles já haviam lançado a carga fora, eles já haviam lançado até os mastros, porque nesta ocasião, com os mastros e as velas, isso faria com que os ventos batendo nos mastros com as velas, ainda que enroladas, se projetassem. Eles estavam praticamente destruindo o navio. E então, eles colocam as âncoras e vão esperar. Mas eles estão num momento muito delicado. E oravam para que rompesse o dia. Nessa hora, a gente vai ver que até pagão está orando, até aquele que já nem vai mais para a igreja começa a orar. Até ateu ora nessa hora, né?
devido às dificuldades. Até o ímpio diz: meu Deus do céu. Procurando os marinheiros fugir do navio, pensando somente em si mesmos, e vendo e prevendo a possibilidade de o navio e as âncoras não sustentarem, lembrando que não estão em mar calmo, as ondas, talvez metros, que se levantavam e o navio ficava, e aquela situação toda. Os marinheiros procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa. Vamos lançar âncoras ali da proa, vamos descer aqui os botes. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Deus havia dito que eles iriam ser salvos. Mas Deus, Ele não somente diz o que vai acontecer, mas Ele também estabelece os meios para que aquilo que Ele quer que aconteça, aconteça de fato. Ele nos diz: o pão nosso de cada dia Ele vai nos dar, mas não trabalhe para você ver. Deus usa meios. Deus usa meios. E Paulo, então, percebendo, ou tendo aquela intuição daquela atitude dos marinheiros, ou sendo instruído pelo Senhor Deus, através de um anjo, nós não sabemos, mas Paulo, percebendo a atitude dos marinheiros, vai e conversa lá com o centurião e com os soldados, dizendo: se eles forem, vós não podereis salvar-vos. E é interessante que ele não diz nós, ele diz vós, porque Paulo tinha certeza daquilo que Deus havia dito para ele: você vai se apresentar diante de César. Ele sabia que ele não morreria, mas quando ele vai, ele diz: olha, se vocês permitirem, se vocês não fizerem nada, vocês não poderão se salvar. Então os soldados, talvez a mando do próprio centurião, foram lá, cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Quer dizer, manda o bote embora. Naquele livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, ele diz o seguinte, e era uma estratégia romana: quando os soldados romanos estavam indo para um certo lugar, para um combate, e havia possibilidade de ter um lugar de que os soldados acovardados saíssem da guerra, eles mesmos interrompiam, por exemplo, uma ponte, os soldados têm que voltar, eles mesmos interrompiam, derrubavam a ponte. O soldado só tem uma opção: ou vai para frente, ou vai para frente. Não pode ir para trás. Então aqui, a estratégia da guerra: tira os botes, elimina os botes, ninguém vai sair. Todos vão ficar. E então, os soldados fizeram isto, deixaram afastar, e enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer nada, nem provado. Vamos nos alimentar. Vocês estão enfraquecidos. Certamente, talvez não no sentido absoluto de 14 dias, 2 semanas sem comer, mas a alimentação muito rasa, muito parca. E então era necessário: se fortaleçam, se alimentem, porque vocês vão precisar de forças para nadar, vocês vão precisar de forças para sair do navio, enfrentar o mar e ir para terras firmes. Então, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Olha só, disto depende. Então comam. Isso vai depender
a própria segurança de vocês. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. E nos diz aqui, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Provavelmente esse número aparece agora, porque era necessário ver quanta comida tinha, quantas pessoas tinham para poder distribuir, né, de uma maneira mais justa para todos. E então fazem a contagem, 276 pessoas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, a carga, né, que estavam transportando. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Havia aqui, vamos ver se a gente consegue encalhar, ir mais adiante com o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde as duas correntes se encontravam, percebam os detalhes com que Lucas vai narrando esses fatos, o que está acontecendo, as próprias correntes marítimas. Depois nos diz aqui, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Então, irmãos, imagine agora, o navio ficou preso e aquelas ondas batendo, o navio se partindo. E o que foi feito, então? O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Os irmãos lembram que essa era o costume romano, que o soldado pagava com a sua vida se um prisioneiro fugisse. Então eles pensavam, vamos matar os prisioneiros e então não vai ter problema de fuga. Então pensaram nisso. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. Era o comandante. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então, soldados, vocês que sabem nadar e outros que sabem nadar, sejam os primeiros, porque vocês vão estar lá e vão impedir qualquer coisa, a fuga. Vocês vão estar lá já esperando, né? E quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Alguns então pegaram lá, não havia mais o bote salva-vida, não havia, mas tinha as tábuas, pranchas, alguma coisa, e se agarre o que puder, e foram salvos todos aqueles que estavam no navio. Essa narrativa realmente dá para fazer um filme do naufrágio do apóstolo Paulo. As riquezas de detalhes, as dificuldades, aqueles homens, tanto tempo no mar, dias e dias, sem ver o sol, sem ver lua, sem ver estrelas, os ventos, as ondas, a fome, a fraqueza. Mas o que nós podemos aprender, meus irmãos, com este texto? Em primeiro lugar, meus irmãos, aprendemos que o crente, ele é colocado em uma posição para ser diferente e fazer diferença na sociedade. O cristão, ele não deve ser omisso diante das dificuldades, das lutas. Não deve ser omisso diante dos acontecimentos, dos fatos
O cristão ele foi colocado para fazer diferença. Por isso o cristão ele é sal da terra, luz do mundo. Ele deve procurar promover a glória de Deus e promover o bem do próximo, cumprindo assim o segundo grande mandamento, de amar o próximo como a nós mesmos. Fazendo o bem. Devemos lembrar também, meus irmãos, que as dificuldades são muitas vezes encaradas somente como dificuldades, como lutas, mas elas devem ser encaradas por nós também como oportunidades. Oportunidades. Lembrando quando o apóstolo Paulo foi preso lá em Filipos, foi açoitado, foi lançado na prisão, teve aquele terremoto e ele pôde pregar o evangelho para o carcereiro, onde o carcereiro e toda a sua família foram salvos. Podemos ver as lutas, as dificuldades somente como lutas e dificuldades, mas podemos ver como oportunidades. O que eu posso fazer para glorificar a Deus nessa situação? Se Paulo preso ficasse lá amuado, entristecido, lamentando, o que ele iria fazer? Mas ele via como oportunidade. Tem um soldado que não sai daqui, outro que não sai daqui, vou falar do evangelho. Muitos se converteram da casa de César por causa do seu testemunho. Quando o Titanic estava naufragando, afundando, um reverendo presbiteriano começou a pregar o evangelho para aquelas pessoas. E eles falando acerca de Cristo. Ele teve a oportunidade de sair do navio. Ele disse, não, eu preciso falar para essas pessoas. Eu preciso conclamar a elas para que elas se arrependam dos seus pecados. E que pela graça de Deus elas possam receber a Cristo. E ele o fez até o último momento. Podemos ver também José no Egito. Ele poderia estar se lamentando as dificuldades e tudo aquilo que ele passou, como seus irmãos o trataram, como venderam, as injustiças sofridas. Mas ele estava ali aproveitando as oportunidades para ser luz e ser bênção, mesmo em toda e qualquer circunstância onde ele estava. E quando ele estava preso, vem aqueles dois, o copeiro, o mó, o padeiro, o mó, e ainda assim ele está lá, dando a interpretação do sonho, dando uma palavra para aqueles homens. E aonde ele estava fazia-se diferença, até na carceragem. Ele estava administrando a carceragem. O carcereiro, José, administra aí. Quando estava lá como escravo de Potifar, ele fez com que Potifar prosperasse, sabendo administrar bem, e com justiça, e com humanidade, os outros escravos. Podemos falar de Daniel na Babilônia, podemos falar de Paulo. As dificuldades devem ser vistas por nós dentro desse plano da soberania de Deus, que nada acontece sem a permissão de Deus, deve ser vista por nós como oportunidades. E lembre, você pode ser usado por Deus. E Deus vai usá-lo em meio às circunstâncias. Mas se você estiver murmurando por causa das circunstâncias que você está passando, como que Deus vai te usar? Você só reclama, só fica falando, reclamando, murmurando. Deus não usará murmuradores, mas usará aqueles que sabem em toda e qualquer circunstância dizer: Deus seja louvado, Deus me deu, Deus me tirou, em tudo dai graças. Ore para ser usado, ore ao Senhor, peça orientação de Deus. Deus está dando orientação para o apóstolo Paulo. Deus nos orienta, ore ao Senhor.
para ter clareza do que você deve fazer. Veja como você pode ser bênção para outros nas tempestades, orientando, orando, até dando pão, distribuindo, dando conselhos sábios. Aprendemos também, meus irmãos, que Deus soberanamente usa as circunstâncias. Deus usa as circunstâncias. Toda circunstância. Não tem nada que aconteça que tenha fugido do controle do Senhor Deus. Todas as coisas estão no controle de Deus. E Deus usa. Usa para vários propósitos. Mas acima de tudo para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Para que nós o adoremos e exaltemos, ainda que seja na fornalha da provação. Ainda que seja nos momentos difíceis, porque assim nos é ordenado. Em tudo dai graças. Para isso nós fomos criados, para o louvor e glória do seu nome. Também aprendemos, meus irmãos, que o conforto do crente se fundamenta na fidelidade de Deus, no cumprimento de suas promessas. Por que nós somos confortados, consolados? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E não porque eu não tenho passado por lutas e dificuldades. Não há nenhuma promessa nas Escrituras, meus irmãos, de que nós não passaremos por aflições, como o próprio Senhor Jesus Cristo afirma em João 16, como eu li, como foi lido. No mundo passareis por aflições. É uma afirmação, é uma constatação de um fato. Nós vamos passar por aflições. A crente que pensa que porque se converteu a Cristo, agora a sua vida vai ser triunfalista, eu vou ser vencedor, não vai ter nenhuma dificuldade. Onde que está essa promessa nas Escrituras? Percorra a galeria da fé, dos grandes homens de fé, e veja um por um, onde estão os grandes heróis que, depois que aceitaram a Cristo, estavam com Deus, não tiveram nenhum problema na vida. Você vai ver exatamente que eles eram grandes heróis da fé nos momentos mais difíceis, nos momentos mais drásticos. Portanto, não há nenhuma promessa, meus irmãos, de que não passaremos por aflições. Não há nenhuma promessa, meus irmãos, de que não adoeceremos. Não há nenhuma promessa na Bíblia de que não teremos inimigos, de que não seremos perseguidos, de que não passaremos por momentos difíceis. Não há nenhuma promessa na Bíblia que seremos ricos, contradizendo a teologia da prosperidade. Se você é crente, você tem que ser rico. Eu creio que Deus abençoa, não tenho nada contra a riqueza. Mas lembrando que não há nenhuma promessa. Mas quais são as promessas que há? A promessa de que Deus tem feito para nós, e isso nos conforta, e isso me conforta. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei que nunca estou sozinho. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos: vocês vão me abandonar, mas eu não estou só. O meu Pai está comigo. E a promessa que Ele faz para cada um dos seus filhos: eu estarei convosco. Ele nunca disse que na nossa jornada, na navegação da nossa vida, nós sempre teríamos mar tranquilo, céu de brigadeiro, ventos calmos. Mas Ele disse: nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos chegar lá. Essa é a promessa. A promessa de que Ele vai estar no nosso barquinho. Ele vai estar presente sempre. Temos uma promessa também, e nós lemos hoje, inclusive, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Eu sei, meus irmãos, quanto nós somos treinados, como somos aperfeiçoados,
como somos disciplinados, corrigidos através das circunstâncias, através da fala de alguém, através de uma pregação. A promessa de que todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem. Temos a promessa, meus irmãos, de que tudo o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não tem nenhuma obrigação de cumprir aquilo que Ele não prometeu, que seja desejo do nosso coração, que sejam as nossas aspirações, mas tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E somos consolados também, meus irmãos, em saber que Deus está no controle de tudo, de uma forma plena. Aprendemos também, meus irmãos, que a soberania de Deus em nada diminui a nossa responsabilidade. Não confundamos a soberania de Deus com fatalismo. É algo que o calvinista corre esse risco de ele ser fatalista. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Pronto. Vai ser salvo eu e a minha casa. Ele não faz nada. Ele não prega para os filhos. Não ensina os filhos. Não ora com os filhos. Não ora pelos filhos. Não os ensina. Não os conduz para a igreja. Mas está lá. Isso não é calvinismo. Isso não é bíblico. Fatalismo é aquele que diz: se tem que acontecer, vai acontecer. E eu não fiz nada. A Bíblia diz: se o ímpio morrer na sua impiedade, ele vai morrer como um ímpio. Mas se você não avisar, você vai ter responsabilidade nisso. Você vai ter responsabilidade. Portanto, a soberania de Deus, e eu sei que Deus é o Deus soberano, em nada diminui a responsabilidade. Paulo diz: aquele que é predestinado para ser salvo, vai ser salvo. Não vou nem falar, porque está predestinado. Paulo, justamente por entender que Deus elegeu, mesmo antes da fundação do mundo, mas ele também entende que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E como crerão se não há quem pregue? Então ele prega de dia, de noite, de madrugada, seja onde for, em que circunstância for, prega a palavra. E esse é o conselho que ele dá para o seu filho na fé, Timóteo. Prega a palavra, quer seja em tempo oportuno ou não, prega. Que jamais pensemos: meu filho foi para longe do caminho do Senhor, porque ele não era para ser salvo. A pergunta é: o que você fez? Hoje se comemora o Dia dos Pais. Pais, lembrem da grande responsabilidade que têm para ensinar seus filhos. Deus deu aos pais, aos homens, a grande responsabilidade de dirigir as suas famílias, de serem sacerdotes das suas famílias. Quando Deus vai lá e diz para Abraão, para ele, sobre a sua responsabilidade. Vai falar para, quem deve ensinar? O homem. Corrigir, ensinar, falar, sentado, andando pelo caminho,
em várias circunstâncias, é o sacerdote do lar. Que não sejamos pais que pensem, se meu filho tem que ser salvo, ele será, se não tem, eu preciso chorar, preciso orar, preciso falar, preciso fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Quando vemos esse texto, Paulo diz, Deus falou que todo mundo vai se salvar aqui. Percebam que ele age. Eles não podem, os marinheiros não podem sair. Se sair, vocês não vão ser salvos. Olha, se vocês não aguardarem, olha, se vocês não comerem, vocês não vão se salvar. Percebam que ele apela para a responsabilidade. Somos responsáveis. Deus dá a fé, mas como crerão se não há quem pregue? Deus protege, mas não coloque tranca na sua porta ou no portão da sua casa. Deixa tudo escancarada, Deus vai proteger. É assim que agimos? Não. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, mas não pregue. Mas não ensine, não admoeste, não corrija. É o mesmo princípio. Que o Senhor Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, neste momento queremos agradecer o grande privilégio que o Senhor nos concede de podermos considerar na Tua Palavra. Nesse exemplo, nessa narrativa que lemos, quantas lições importantes e outras tantas que nós nem consideramos, mas que são importantes também para o nosso ensino, correção, para a nossa edificação. Eu suplico a Deus que o Senhor nos abençoe e abençoe cada irmão, abençoe a cada pai, a mim e a cada pai aqui, para que nós, enquanto sacerdotes do lar, enquanto crentes responsáveis, possamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, disposto pela graça, todos os instrumentos e ferramentas que o Senhor nos disponibiliza para cumprirmos cabalmente o nosso papel. Senhor, ó Deus amado, nos abençoe, abençoe cada pai. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.